Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos juntos, unidos pelo poder do amor de Deus, pela presença de Deus, pela força do Espírito Santo que me traz aqui e que também traz você até aí, lhe convida para mais um dia de reflexão. Hoje nós vamos contemplar o martírio de João Batista. A igreja celebra hoje, ou faz memória hoje, do martírio de João Batista. Vejam, nós estamos comemorando e celebrando a morte de João. Mas por que a morte de João Batista? Você sabe que existia João Batista e João Evangelista. João Batista era o filho de Isabel, primo de Jesus. Já que Isabel era prima de Maria, João Batista era primo de Jesus. Mas João não tinha somente essa qualidade de primo de Jesus. João Batista foi o chamado precursor, ou seja, ele veio antes para preparar o caminho de Jesus. Lembra de quando Jesus Maria foi até a casa de Isabel e visitou Isabel e o menino estremeceu no ventre? Muito bem, aquele menino estremecendo no ventre, o Espírito Santo já tinha, naquele momento agora, avisado para ele, e ele, não conscientemente, mas ele espiritualmente, divinamente, recebe já a mensagem vinda do alto. O menino Jesus está aí. E aí, João nasce, João vai crescendo, nós não temos conhecimento de nada a respeito do crescimento de Jesus, só do crescimento de João, só do nascimento, mas do crescimento ninguém fala nada em canto nenhum. Do crescimento de João Batista, nenhuma história. Nós só vamos conhecer a história de João Batista quando ele estava batizando, Batista porque batizava as pessoas no Rio Jordão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batizando na água, não do Espírito Santo, batizando na água. E Jesus, de repente, o Evangelho começa dizendo que Jesus aparece querendo ser batizado. Aí João disse, não, o Senhor é que deve me batizar, eu não vou batizar o Senhor. Aí Jesus disse, não, é assim que tem que ser feito. Jesus era humano desse ponto de vista. E aí João Batista começa a aparecer na história bíblica, nas histórias do Evangelho, porque ele se alimentava de gafanhoto e mel, morava no deserto, nos matos, era um eremita, João Batista, e João aí, ele seguia à risca as orientações de Deus, a vida em Deus, e claro, preparando o caminho para Jesus. Convertam-se, mudem de vida. Quem tem 2 túnicas, dê um para seu irmão. Olha, já está avisando. João Batista já está avisando a todos o que deve ser feito a partir de então. E aí, depois que Jesus é batizado, depois que Jesus tem aquele encontro na sinagoga, aquela pregação na sinagoga, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu, e aquela coisa toda, Lucas capítulo 16, versículo 4, João Batista aparece aí como um homem, forte e poderoso no sentido da lei. Os exegetas, os teólogos dizem que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento, porque ele faz a união do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele continua pregando. E aí ele fica conhecido de Herodes, fica conhecido de toda a corte, porque ele pregava a verdade, pregava a sinceridade, a honestidade, as atitudes lícitas. E aí João Batista disse que era pecado. Herodes, o rei Herodes, o rei que mandava em toda a Galileia, rei de Roma, Roma mandava em todo mundo. O rei Herodes, era pecado ele se casar com a esposa do irmão. Ele tinha um irmão, Filipe, que tinha uma esposa, e Herodes roubou a esposa do irmão. E João disse que era proibido. Herodes ficou com raiva e não procurava uma oportunidade. No Evangelho de hoje, você vai ver a oportunidade de Herodes acabar com a vida, pensar que acabava com a vida de João. Ele acabou a vida
terrena, a vida aqui, mas não a vida divina de João Batista. Por isso que hoje nós estamos comemorando o martírio de João Batista. Morreu em nome de Deus. Em nome de Deus. Vamos rezar antes? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço nesse momento, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho de hoje, ao martírio de João Batista. João era um homem de Deus, um homem da lei. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que sejas a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não é permitido você se casar com a esposa do seu irmão. Matar era a decisão, mas João morreu na glória, morreu pelo Senhor, então martirizou-se para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. Fé e vida! Bom dia!